Boa noite a todos. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Nossa Mãe Santíssima, graças, sobretudo, à nossa decisão, à nossa vontade, que ela é determinadora ou determinante nas decisões que nós tomamos no sentido de tornarmos espíritos melhores. Então, o ato de nós reservarmos um tempo para estarmos na casa espírita, assistir uma explanação doutrinária, enfim, fazem parte destas decisões cotidianas que muito nos auxiliam para que possamos, então, buscar um alinhamento, buscarmos elevar os nossos pensamentos e estarmos em sintonia com a equipe de benfeitores espirituais desta casa do Evangelho. E assim, portanto, Pai, te agradecemos por esses momentos, que possamos bem aproveitá-los, promovendo reflexões, momentos de parada para analisar, pensar, e como nos conduzirmos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, nas relações que estabelecemos uns para com os outros, tanto no plano físico, entre nós encarnados, quanto também na relação que estabelecemos com os nossos irmãos desencarnados. Que a luz e a paz de nosso Senhor Jesus ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, para juntos refletirmos e sairmos daqui mais fortalecidos, mais confiantes, mais convictos daquilo que precisamos fazer para tornarmos homens de bem. Que assim seja, Senhor. Bem, pessoal, como acredito que todos saibam, a maioria saiba, aqui na casa, na Sociedade Espírita Casa do Evangelho, nós adotamos, a cada mês nós temos um determinado tema, um determinado assunto, né? E as palestras giram em torno destes assuntos. Pois bem, para este mês, então, de abril, o tema principal é o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Esse capítulo ele é crucial, ele é chave. Eu diria assim, que ele bem compreendido por nós, as coisas se simplificam bastante. Então, ao longo do mês, nós vamos ter esta oportunidade. Também estamos, e já desenvolvemos 2 palestras, tratando da vida do Chico Xavier, né? Porque o dia 2 de abril é um dia que se comemora o aniversário do Chico. E ele foi um exemplo para todos nós, aqui encarnado, aqui junto, pertinho da gente. Muitos dos que convivem conosco, eu tenho amigos que tiveram a oportunidade de ir conhecer o Chico. Nós tivemos um trabalhador aqui da casa que era fãzaço do Chico. Acho que vocês vão até lembrar, alguns podem até lembrar. Osmarino, né? Osmarino é um fãzaço do Chico, vivia fazendo caravanas, indo visitar o Chico. Ele conviveu com este ser fantástico, exemplo, modelo de como se deve exercer a caridade, né? De forma simples, de forma natural, de forma espontânea e como mecanismo de transformação de cada um. Ok? Muito bem. Então hoje nós vamos abordar o item 1 ao item 3 deste capítulo, o de que precisa o espírito para ser salvo. Certo? Então essa questão, essa pergunta é extremamente importante. O que nós precisamos fazer para nos salvar? Por que a gente costuma usar essa expressão de salvar?
né? Porque, primeiro, nós trazemos, de certo modo, né, um passado no qual a gente já, né, cometeu desvios, equívocos, a gente andou apanhando bastante, e hoje ainda apanha, né? As nossas vidas são atribuladas muito também em função das escolhas que nós fizemos no passado, certo? E a doutrina do Cristo, ela vem nos mostrar, então, como nós podemos aplicar a lei de justiça, de amor, de caridade no nosso dia a dia. Então, a lei de Deus, a lei divina, estabelece exatamente os pressupostos fundamentais para nós agirmos como homens de bem, fazendo a caridade e, portanto, através dela, nós nos renovarmos, nós, mais do que isto, né? E dentro deste conceito de nos salvarmos, a gente realmente saber de que maneira nós podemos estar seguro de que estamos dando os passos significativos na nossa caminhada evolutiva. Então esse capítulo, e ele resume tudo, na minha maneira de ver, naturalmente, né? Pode ser um modo muito simplista mas assim, não tem outro caminho. Fora da caridade não há salvação. Então só nos resta uma coisa: sermos caridosos, certo? O que nós precisamos fazer para nos salvar? Para estarmos alinhados com a lei divina? Fazer a caridade. E nós, muitas vezes, nos perguntamos se nós estamos preparados para isso, né? E às vezes, ou a maioria das vezes, nós atribuímos que não estamos preparados, que nós precisaríamos, né, aprender mais, ter mais conhecimento, né, fazer com que esses princípios doutrinários, eles possam ter por todos nós uma melhor compreensão, para que aí a gente consiga se transformar, para que aí nós consigamos vencer a nós mesmos no cotidiano, no dia a dia. E isto é um equívoco. Claro que a gente precisa estudar, claro que a gente precisa buscar conhecimento, né? Porque nós vamos estar desenvolvendo com isso o que a doutrina nos revela como fundamental: desenvolver a fé raciocinada. Isto é, a gente acreditar no futuro, acreditar na vida, na continuidade da vida, certo? E fazendo com que isso seja algo lógico, que tenha para nós uma coerência, certo? E aí, com base nessa coerência, então, a gente começa a ter comportamentos que nós vamos nos corrigindo, nos melhorando. Mas o básico, o fundamental, e o que nós devemos fazer todo dia que a gente levanta, é fazer a caridade. Não precisamos esperar. Eu vou esperar que eu vou terminar a escola mediúnica, eu vou esperar, vou fazer o ESG primeiro, né? Não há essa necessidade. Em absoluto, a necessidade que há é de nós tomarmos a decisão de sermos de fato melhores. E nós nos determinarmos nisso. Para isso, vencer as resistências, vencer as limitações que a gente tem. Então, com isso, nós lutarmos contra nós mesmos. Nós não precisamos lutar contra mais ninguém. Nós precisamos lutar contra nós mesmos, né? Porque a gente foi construindo todo um aparato de dificuldades, um aparato de que é preciso ter determinadas condições para se fazer o bem. O bem se faz todo instante, a qualquer hora. Bem, mas vamos nos fixar no que consta aqui no capítulo 15,
ou de que precisa o espírito para ser salvo. Diz assim: toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Toda a moral, toda a moral. Então, são esses dois elementos que nós temos que ter sempre presentes. Primeiro, eu estou fazendo bem? Eu estou conseguindo vencer as minhas limitações e fazer algo de bem? Para isso, Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, nos alerta para o que ele fazia. Todo dia ele parava para analisar se ele havia feito, de fato, o bem. Ou se ele havia feito algo no qual ele precisava se redimir, se corrigir. E quando é que ele ia se corrigir? No dia seguinte. No instante seguinte. Então, pessoal, o processo é muito simples. Basta a gente, então, se decidir por esta mudança. E que é conjugar o ato de caridade, de fazer o bem, sem olhar a quem, fazer o bem. E podemos até dizer, não importa a quem. Porque o Cristo quando disse, quem são meus pais, quem são meus irmãos, né? Ele estava se referindo à ideia de que todos, para ele, se constituem seus pais, seus irmãos. É a família espiritual, é a humanidade que ele nos convoca para pensar desta maneira. Portanto, fazer o bem não importa a quem. Fazer o bem. Uma prece, uma oração, né? Uma meditação que nos faz parar para pensar, vão nos surgir situações em que a gente vai se concentrar e vibrar, fazer o que a gente aqui exercita nas preces e radiações no nosso cotidiano, adotar isso como regra. Simples, simples. De manhã cedo já começar, né? E um agradecimento, e a partir daí se estabelecendo sintonia com a equipe espiritual, com os nossos mentores espirituais que vão estar nos incluindo, vão estar criando situações para que determinadas pessoas que precisam da nossa palavra amiga, da nossa atenção, do nosso carinho, vão aparecer na nossa frente. Certo? E aí dá a chance de nós praticar caridade. Então, toda a moral de Jesus, toda se resume na caridade e na humildade. Então, por que esse elemento, humildade, ele é fundamental? Perguntaríamos assim: para que a gente faça caridade, nós precisamos ser humildes? A humildade, o oposto da humildade é o orgulho, a vaidade, certo? Se nós movidos pelo orgulho, pela vaidade, certo? Nós vamos estarmos criando, o que normalmente acontece conosco, pelo nosso orgulho, de não parar para orar pelo outro. Então, nós precisamos desenvolver em nós esta virtude da humildade, da simplicidade, no sentido de nós poder desprendidamente orar pelos nossos irmãos do caminho. Diz ainda assim, em todos os seus ensinos, ele aponta duas virtudes como as que conduzem à felicidade. Então, caridade e a humildade nos levarão à felicidade. Bem-aventurado, disse, os pobres de espírito. E aí a gente, quando lê pobres de espírito, né, a gente já, porque a palavra pobre tem uma conotação, né, então a gente já coloca como sendo alguém de pouco valor, de pouca valia, né?
de alguém atrasado, de alguém sem conhecimento, de alguém que ignora, né? Ou de alguém que não tem recursos. Então nós vamos atribuindo uma série de coisas, quando na realidade o Cristo que faz o contrário. Bem-aventurados pobres de espírito, porque são os humildes, são os que se dedicam a fazer a caridade, a dedicar parte do seu tempo em fazer o bem. Veja. Isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, pessoal, tem coisa mais clara que isso? Tem negócio mais claro do que esse? O quanto é simples nós encontrarmos ou alcançarmos o reino dos céus. Alcançarmos a felicidade. Porque a felicidade, nós sabemos, é um estado de alma, né? Ela é uma conquista. E nós, quando estamos imbuídos deste propósito de servir, né, alinhados com esses valores, com essas virtudes, nós nos tornamos seres mais felizes. Porque a gente não precisa ter para ser, certo? Nós não precisamos ter posses. Basta nós estarmos vivendo, sermos espíritos dedicados a fazer o bem. Bem-aventurados que têm puro coração, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Então veja que nesse capítulo ele recupera todas as bem-aventuranças, porque todas elas lá foi quando, né, o Cristo no Monte Sinai lá procurou, né, orientar todos nós em relação a essas bem-aventuranças. E portanto, são estes os elementos que vão nos conduzir, nos facilitar para agir com simplicidade, com objetividade, com clareza. Não precisa nada ser algo fantástico, não. Basta ter a simplicidade, ter puro coração, ser brando e pacífico. Olha, o quanto isso faz a diferença, a gente conseguir ser brando e pacífico na hora do tumulto, na hora da discussão, na hora da contrariedade, né? Na hora do desentendimento, na hora em que as influenciações espirituais estão ali, certo? Nós conseguirmos ter o equilíbrio, a calma, a serenidade, a paz de espírito, de ser brandos, de ser pacíficos e encontrar um meio de equilibrar, harmonizar, tornar as coisas mais simples de serem entendidas, né? E fazer com que as pessoas se foquem no sentido de encontrar as soluções e não encontrar os meios de culpa, de culpabilidade, de transferir responsabilidade, né? Ou de querer defender certos pontos de vista que para a gente, né, se parece ser a mais correta. Às vezes o calar, o escutar, o ouvir, ele é o mecanismo, digamos assim, mais adequado para que nós nos tornemos, portanto, espíritos brandos e pacíficos. E quando nós nos tornamos brandos e pacíficos, nós estamos, então, praticando a caridade. Nós vamos estar aceitando o outro como o outro é. Nós vamos estar desenvolvendo em nós capacidades, virtudes de paciência, de resignação, de resiliência, de aceitar o outro. São virtudes indispensáveis para nós nos tornarmos homens de bem, para nos tornarmos caridosos e para, por conseguinte, nós nos salvarmos. Quem é que não tem esta preocupação no sentido assim, puxa, quando eu desencarnar, eu vou ser salvo, isto é, eu vou conseguir
despertar lá, tendo um histórico de ações contributivas, de ações positivas, de ações do bem, certo? Ou eu vou estar lá convivendo ainda com aqueles aspectos ainda que muito estão relacionados à nossa vaidade, ao nosso orgulho, certo? Então, pessoal, amai o próximo como a vós mesmos. Praticar caridade. Amar o próximo como a vós mesmos. Olha a simplicidade. Tem muito que... né? Perdoai as ofensas. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. E se nós não formos perdoados? Certo? Porque se nós colocarmos também como uma pré-condição, é como se eu fosse fazer o bem esperando algo em troca. Este é um grande equívoco nosso. Ou, se não é, o maior equívoco nosso. Certo? Nós normalmente estamos agindo no sentido de ter retorno, de ter algo que a gente ganhe, né? Para que as coisas tenham sentido na nossa vida, a gente tem que ganhar. Certo? Agora, esse raciocínio ele é positivo quando este ganhar significa nos tornar virtuosos, ganhar virtudes, ganhar valores, certo? Ganhar princípios que nos conduzam a uma linha reta, a uma postura segura, harmoniosa, de aceitação do outro, de aceitação de nós mesmos, né? Praticai o bem sem ostentação. E aí entra o outro capítulo do Evangelho. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Certo? Então é fazer algo sem ostentação, sem algo em troca. Né? Esta barganha que a gente ainda desenvolve, certo? Eu vou ocupar o meu tempo para ter ganhos. Né? Claro que isso tem a sua razão de ser, porque nós estamos construindo e o tempo é algo nobre, né? Porque se nós usarmos o tempo inadequadamente, inadvertidamente, certo? Nós estamos perdendo. Então nós precisamos sim ganhar, mas ganhar, sobretudo, virtudes. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Olha que barbada, que simplicidade, né? Então vamos nos ocupar conosco. Como é que eu faço a caridade? Certo? Primeiro, freando os meus impulsos negativos. Aquilo que eu trago ainda, né? Que está relacionado com o orgulho, com a vaidade. Né? Então eu preciso frear isso. Para que eu possa, então, a partir disso, me dedicar a fazer o bem. Então, humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar. Quem que não cessa de recomendar a humildade e a caridade? Senão que o Cristo. O Cristo e todos que seguem o Cristo, né? Todos que querem fazer com que a humanidade evolua, que a humanidade progrida, que nós nos tornemos amáveis uns para com os outros, para que nós formemos realmente esse espírito de irmandade, de solidariedade, de comunhão, né? De compartilhamento, de divisão, de fazer com que nós consigamos dar oportunidade para as outras pessoas, não acharmos que nós vamos sempre ser nós que vamos ter que fazer. Não, nós temos que dar oportunidade, fazer com que mais pessoas se envolvam naquilo que a gente se envolve tanto, né? Então, desenvolver esta capacidade de fazer com que as pessoas sejamos líderes que conduzam outras pessoas para este modo de ser simples,
humilde e caridoso. O orgulho e o egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Então, a doutrina do Cristo estabelece muito claramente isso. Nós, se quisermos nos tornar melhor, precisamos combater o orgulho e a vaidade. E o egoísmo, sobretudo. E não se limita a recomendar a caridade. Põe-na claramente e em termos explícitos. Eu estou falando desse jeito porque eu marquei aqui no texto, né? Botei em negrito lá, botei em letras de caixa alta, certo? E não se limita a recomendar a caridade, põe-na, como se a gente põe a luz sobre o alqueire, né? Põe a caridade como um valor maior, como uma virtude maior, como um objetivo nosso, certo? Como condição absoluta de felicidade futura. Então veja o quanto nós podemos tornar mais fáceis a nossa caminhada, desde que nós nos decidamos a abdicar de questões ligadas à nossa vaidade, ao nosso orgulho, né? Todos aqueles sentimentos que nos levam, né, que geram raiva, que geram agressividade, que geram inveja. Esses são os sinais que nós precisamos, esses eu preciso combater, porque esses estão associados ao orgulho, ao egoísmo, à vaidade, à ambição, né? Enfim. Então, é dominar esses sentimentos para que nós possamos tornar-nos mais simples e mais caridosos. Então, pessoal, esse capítulo 15 do Evangelho, ele é extremamente claro nesse sentido. E esses itens de 1 a 3, né, do que nós precisamos fazer para nos salvar, o que o Espírito precisa fazer para salvar-se, praticar a caridade. Ser fraterno, ser solidário, ser amigo, ser companheiro, estar junto, pegar junto, né? É abraçar, é dar atenção, é dar carinho, é dar amor. É simples. É fazer isso com todo mundo. É amar todo mundo indistintamente. Né? Não eleger apenas um ou outro para a gente amar, né? Como sendo a nossa esposa, nosso esposo, sei lá, nosso, né? Não, ele é um ser especial para nós, certo? Mas todos os demais irmãos são seres especiais. E que nós aos poucos vamos então promovendo essa grande reforma, que a gente fala em reforma íntima, que nada mais é do que nós virarmos esse jogo, de nos desprendermos do orgulho, do egoísmo e nos focarmos na caridade e na humildade. Essa é a mensagem que fica e que a gente possa levar para casa, para os nossos lares e para o nosso lar íntimo, nosso altar íntimo, né? Este ser aqui, ó, né? Que ele possa de fato ir se transformando e cada vez mais transformando outros, e nós formamos uma grande corrente de transformação da humanidade. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que assim possa ser.